Olá, gente bonita, gente das nossas ciências contábeis, pessoal que está assistindo aí esse vídeo, vamos voltar falando aqui, vamos dar continuidade, né, à nossa introdução sobre a contabilidade do terceiro setor. E nesse vídeo a gente vai ver então as 5 principais etapas existentes numa relação de parceria entre o poder público e uma OSC, de acordo com o marco regulatório das OSC, a partir da Lei 13.019 de 2014, ok? Então, a primeira etapa que a gente vai ver é o planejamento. Um bom planejamento, ele é fundamental para garantir que as demais fases da parceria, de uma parceria, ocorra sem problemas. Ou pelo menos a gente possa minimizar possíveis problemas. Para isso, o plano de trabalho deve ser bem construído e detalhado, pois será o documento que servirá de guia durante toda a parceria. Uma vez que um chamamento público é realizado, uma OSC é selecionada, ela já tem lá o plano dela definido para atender aquele edital. Esse plano ele deve ser construído com pessoas com experiência na área, pelo menos naquela área de atuação onde a OSC pretende executar seu projeto, dentro daquele edital, daqueles critérios a cumprir no edital, de acordo com aquela verba a ser liberada, né? E tudo mais. Ali ela tem que colocar o seu orçamento, seu cronograma de atividades, porque ela precisa delimitar tempo, gasto, né? A energia, material, né? Que vai ser consumido e tudo mais. Então é um planejamento realmente que deve ter um rigor, né? Bastante grande para atender e manter, porque uma vez que é fechada a parceria, raros casos são cabíveis a alterações, tá? Então o plano de trabalho ele precisa ser condizente ao, ao chamamento público e até o final da execução dos trabalhos, das ações previstas, concluindo ali com a prestação de contas, tá bom? Então vamos falar da segunda etapa, que é a seleção e celebração. O chamamento público é um procedimento obrigatório para a seleção das parcerias, ok? O Estado lança o chamamento, seleciona a OSC e isso garante, né, abre o acesso para qualquer OSC que possa cumprir com aqueles critérios, né, com aquele edital. E isso garante a democracia desse acesso, né? O chamamento público ele garante essa democracia, garante o acesso público, gratuito e completo aí de todas as organizações possíveis que existam, que possam cumprir com esse chamamento, ou que trabalhem na área que o edital está sendo colocado, o que aquela verba será destinada, né? Então, a democracia no acesso das OSCs aos recursos públicos, com transparência e efetividade. Então, a gente cumpre prazos, né, nesse chamamento, cumpre com critérios que estão ali bem postos, transparentes, objetivos, claros, né? E assim damos continuidade, chegando na próxima etapa, que é a execução. A lei deixa claro quais despesas podem ser feitas ou não com os recursos de uma parceria, reconhecendo a excepcional possibilidade, por exemplo, de pagamentos em dinheiro em projetos que envolvam prestadores de serviço tais como barqueiros, pessoas de comunidades e povos tradicionais e outros casos específicos, tá? Então a lei ela não só deixa claro com o que você pode gastar, com o que a OSC pode consumir, gastar, né? A verba que foi liberada, tá? Ou que está sendo liberada, né? Mas também prevê essas possibilidades, sabendo aí, considerando que o nosso território, nosso extenso território brasileiro, traz especificidades aí territoriais e culturais muito diversas, né? A depender da região onde a gente esteja prestando qualquer serviço, especialmente quando se trata de serviços sociais. A próxima etapa, o monitoramento, é a fase de monitoramento e avaliação de uma parceria,
que se faz de forma constante e deve focar nos resultados alcançados pelo OSC. Então, o monitoramento e a avaliação tem a ver com aqueles indicadores que todo chamamento público precisa, exige que né, a OSC tenha em seu plano de trabalho. Lembra que a gente falou disso no vídeo anterior. Então, esses indicadores é que vão demonstrar, evidenciar, né, os resultados da ação, do projeto, da execução do plano de trabalho de uma OSC para atender ao Estado, mas também para gerar informação de qualidade, informação transparente para a sociedade como um todo. Então, cabe ao Estado monitorar essa avaliação, também fazer a sua própria, mas também exigir a avaliação da própria OSC que foi selecionada. Então, essa avaliação é com base em indicadores que já são previstos desde o plano de trabalho lá no momento da seleção, que é a segunda etapa aqui que a gente falou. Por fim, nós temos a prestação de contas, que deve demonstrar o alcance das metas e resultados previstos na parceria. Essa prestação de contas ela se dá predominantemente com relação aos recursos financeiros. Então, são informações financeiras, mas ela atende também, e aí vai depender do tipo de parceria, do tipo de órgão que tá se prestando que está se fazendo essa prestação de contas, ela vai ter também aí informações não financeiras desses resultados, de toda a ação, de toda a execução do plano de trabalho. A priorização do controle de resultados está presente em toda a lógica da nova lei que busca a satisfação do objeto. E também é importante esse monitoramento, avaliação e a prestação de contas, essas duas últimas etapas aí, são extremamente importantes para a continuidade tanto das parcerias como dessas OSCs, né? A gente vai dar continuidade a essas entidades desde que elas estejam efetivamente cumprindo com o objetivo que originou a formação delas, a criação delas. Se uma OSC ela é criada, tem um grupo ali que cria uma OSC, seja qual for a natureza jurídica, e não conseguiu cumprir com o seu objetivo, seja qual for o motivo, ela vai precisar rever, né, seu estatuto, ela vai precisar rever sua atuação de alguma forma. Então, para isso é necessário que ela faça essa avaliação, independente dela estar ligada ou não a alguma parceria com o Estado ou mesmo com o segundo setor, o mercado, né? É extremamente importante que haja essa avaliação contínua para que a OSC possa perceber, ter essa percepção, né, ter essa noção da sua atuação, né, até onde ela está impactando, se esse impacto está sendo realmente positivo, se está sendo relevante na sociedade ou naquela comunidade que ela atua, naquela área que ela atua, né, e se deve haver a continuidade daquele trabalho naqueles trâmites, daquela forma que vem sendo feito, com aquela equipe que vem sendo desenvolvido e tudo mais. Tá? Então, da mesma forma que a gente presta esse tipo de serviço numa empresa do mercado e também na gestão pública, a gente pode auxiliar a tomada de decisão dentro do terceiro setor também, ok? Para a gente finalizar, eu vou falar aqui, vou repetir aqui para vocês, a gente já falou isso em outras aulas, em outros momentos, sobre a captação de recursos para o terceiro setor. Lembrar que essa captação ela se dá além da questão das parcerias com o Estado, né? Ela vai além. Na verdade, as parcerias com a administração pública, ela é uma das formas de se adquirir, de se captar recursos para o desenvolvimento dessas organizações. Muitas das organizações, das OSCs hoje no nosso país, elas se desenvolvem a partir de doações individuais ou patrocínios de empresas do mercado, tá? Além também daquelas que se desenvolvem a partir da cooperação internacional, né, de convênios aí vinculados a capital estrangeiro, seja de empresas estatais, privadas, ou mesmo doações individuais, ou de pequenos grupos, ou de outros OSCs, tá?
os fundos independentes, né, também pode acontecer. Então, há também a captação de recursos a partir de venda, né, de produção e comercialização de produtos, bens e produtos, ou mesmo de prestação de serviço. É possível um OSC viver a partir dessa receita. Né? O que não pode é fazer dessa receita obtenção de lucro e distribuir isso entre os seus dirigentes, seus membros. Isso aqui não pode acontecer, porque aí caracteriza uma empresa do mercado, né? Vai ter a finalidade de lucro. Mas não havendo essa finalidade de lucro e não havendo a distribuição, ela pode sim adquirir receita a partir da comercialização, produção e comercialização de bens e serviços, ok? Então, fica aí esse registro para que a gente tenha em mente que uma OSC ela pode funcionar a partir de recursos dos mais variados, um ou mais de um deles em conjunto, ok? Isso vai fazer toda a diferença na hora de contabilizar e na hora de prestar contas da atuação dessas entidades. Para finalizar esses vídeos introdutórios, a gente vai falar o seguinte, a gente vai citar aqui uma pesquisa feita pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, a contrapartida do setor filantrópico, aqui chamado de filantrópico, mas a gente está falando aqui do terceiro setor, das OSCs, para o Brasil, uns dados aí de 2018. Eu vou ler aqui para vocês um trecho dessa pesquisa que traz um dado bem importante, bem relevante para a gente aqui. A partir dos dados oficiais e públicos disponibilizados pela Receita Federal, Ministério da Educação, da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social, foi possível aferir o seguinte: o retorno médio das instituições filantrópicas, leia-se, terceiro setor, de R$ 7,39 para cada R$ 1 de contrapartida à imunidade do pagamento da cota patronal. Gente, isso significa que a cada R$ 1 de imunidade que o governo concede às OSCs, eles têm de retorno R$ 7,39. Tá? Isso é um dado super relevante, é um dado super importante para a gente compreender a relevância social e mesmo econômica que o terceiro setor possui no nosso país. Essa é uma realidade nacional pouco conhecida, né? Mas que tem sido cada vez mais divulgada para que a sociedade em geral tenha essa noção, tenha esse conhecimento e acredite mais, fomente, né? E acredite mais nas ações que esse setor pode, né? O potencial que esse setor tem de nos favorecer, de trabalhar em prol da qualidade de vida das pessoas, né? De toda a nação, junto ao governo, junto ao mercado, né? Ou de forma separada, mas enfim. Então esse dado é bastante, fala muito, né? Ele diz muita coisa para a gente. E ressaltando aí que é um dado apenas calculado em cima de uma coisinha que é a imunidade concedida pelo governo do pagamento da cota patronal, né? Só. Tem uma série de outras coisas que a gente que acontece em parcerias ou não, entre Estado e OSC, que poderiam também ser captadas aí e trazidas a público com esses dados, né, em forma numérica, assim, para a gente ter essa noção. Então, aí é só um exemplo da relevância, né, que esse setor tem no nosso país, ok? Então, agradeço a vocês terem ouvido aí os vídeos introdutórios sobre contabilidade do terceiro setor. Os próximos vídeos serão mais específicos da parte operacional, né, da contabilidade para essas entidades. Esses foram as fontes utilizadas aí para a gente fazer esses primeiros vídeos. Espero vocês nos próximos. Bons estudos, sucesso, saúde e paz. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Abraço.